Bom, vamos lá, gente. Vamos. Vamos esperar um minutinho só. Vamos esperar até as 20h55 para ver se o Marquinhos volta. Tá. Pelo jeito ele saiu sem querer ou caiu a conexão dele. E a sua internet, como é que tá, seu José? A tragédia de sempre? Hoje tem uma parada, mas coisa rápida. Machucou, Marquinhos? A sua é Não, foi. vivo ou... A minha é TIM. Zacarias? A minha é TIM. Aqui também. A minha também é TIM também, tá? O Vitor trocou. Hoje ele desabilitou a TIM e ligou a IES. Mas, meu, pra mim é tudo farinha do mesmo saco. Vamos começar. Isso é verdade, que aqui... Vamos começar, então. Escuta, antes de começar, meu fone de ouvido ele é novo, sem fio, mas tá atrapalhando aí vocês ou não? Não tá dando eco, não tá fazendo nada. Beleza. Pra mim tá ficando alto. O senhor tá o quê? Tá dando eco. Ah, é? É. O Lourdes falou que o dela também. Pra mim tá normal. O senhor é computador? Tá normal, né? Oi, seu José. O teu é computador? O nosso é celular, né? É, o meu é computador. Eu tô no computador. Pode dar diferença. Certo. Pode ser. Vamos lá. Bom, vamos lá. Pedir a Jesus Cristo, nesse momento em que nós refletimos sobre o momento de reflexão, de revisão, de mudança, de conversão, que Ele nos mostre os desertos por onde nós caminhamos e como devemos encontrar o caminho para ser verdadeiros anunciadores da palavra do Senhor. Assim, vamos todos juntos pedir, através da oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Aqueles que tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós tivemos uma pessoa que fez formação de liturgia, de leitores, no último domingo retrasado, né? Aí eu vou ver se eu coloco ela no grupo da Cleide, que o grupo da Cleide está com problemas assim, alguns problemas de origem técnica. Então, vou ver se eu passo ela para o grupo da Cleide, tá bom? Ok. E no nosso grupo, Sr. José, eu botei aquela escala, o senhor viu, né? Viu? Aí. Isso, eu, o senhor e a Meire. Agora já o meu grupo. Já não precisa tanto, porque o meu grupo tem bastante pessoas, certo? Mas você sabe que os dois grupos que mais me preocupam é o seu, que é o 5, né? E o 4. O 4 agora até que tá de boa, porque tem o Nelson e a Neuza. E a Neuza e a Neide, né? Mas o grupo 4 é um grupo que ainda tem, às vezes dá umas balançadas e tal, mas tá indo de boa. Agora a Cleide, ela tá enfrentando problemas, vamos dizer assim. Quando ela tá enfrentando problemas, tentar achar soluções, né? Então a gente vai tentando arrumar para ver como é que se a gente consegue melhorar as coisas. Vamos lá fazer a leitura. Quem faz a primeira leitura? Vamos. Você faz? A Lourdes falou que faz a primeira leitura. Tudo bem. Leitura do livro dos Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que,
saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus diz: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Faço a segunda? Pode ser. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a nossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo de imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Potestades, está difícil. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Só não é a palavra do Senhor, é potestades. Poderes, Né? É, potestades. É poder, né? É. Todos os É poderes. potestade, isso mesmo. São os poderes. Pode ler? Por favor. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eu só estou checando uma coisinha aqui, gente. 18 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma. Marquinhos, você é da equipe 5, né? Sim, da equipe 5. Você estaria na missa das 10, no domingo. Na missa das 10, isso mesmo. O detalhe é o seguinte: alerta o povo que a Newsette reestruturou e já colocou em fevereiro tanto a equipe de jovens leitores quanto a equipe de catequese. Tá? Então essa missa das 10 vão estar os jovens leitores. Então vocês não precisam se preocupar com a celebração. Certo. Tá? O resto da escala continua normal. Às 18 somos nós, equipe 1. Eu tenho que avisar o pessoal da equipe 4 que no outro domingo acontece a mesma coisa.
eles não vão fazer a leitura da missa das 10, porque vai ser a missa da catequese. Eu ia retomar isso só em março, mas a Nilzete se antecipou e retomou em fevereiro. Então, nesse caso, a Nilzete, ela teria que arrumar, então, a escala das liturgias, porque eu acabei compartilhando com algumas pessoas essa escala, certo? Então a gente acabou... Ela tinha que ter me avisado e eu teria que ter mudado a escala. Ela me falou, eu falei, não, tá bom, e esqueci. Só depois que a Lourdes conversou com o seu Moacir sobre ceder a primeira leitura da missa das 10 do domingo, é que eu me toquei que a escala estava como equipe 5 e não como jovens leitores. Entendeu? Uhum. Aí já era tarde, já ia fazer qualquer coisa, mas eu tô avisando você, vou avisar o grupo também. E na realidade eu vou colocar no grupo de 1 a 5 para todo mundo tomar ciência. Que a missa de domingo agora das 10 vocês estão liberados. E a missa das 10 do outro domingo, do dia 25 de fevereiro, o pessoal também está liberado. Né? Quem está de castigo somos nós, né, seu José? Do dia 29, que saiu como 10, não é 10, 29 de fevereiro. É quinta-feira. É 19h30, na escala está como 10 horas. Né? Dia 29 é nós na missa da quinta. Né? E no dia 1º, dia 1º não, dia 2, é nós não, dia 1º mesmo, dia 29 dia 2. Dia 1º é a nossa celebração. Dia 1º, sexta-feira. Isso. É também a nossa missa no Sagrado Coração. Aí vou eu e a Lourdes. Aí complica na sexta-feira, não? Então, não, vou eu e a Lourdes, não tem problema. Aí você fica sossegado na sexta-feira, vou eu e a Lourdes. Tá? É. Então, beleza. Nossa missa é das 18. Oi? Às 15 horas, o horário do curso de batismo. É que a Lourdes está perguntando se a gente não ia ter reunião dia 18 da equipe de batismo. Vamos ter a reunião com a equipe de batismo dia 18. No outro mês, retoma a formação do batismo também. Tá? Então, vou mandar depois no grupo sobre esse tópico das duas missas, a missa de domingo agora é a outra missa, para a gente não se confundir. Né? Porque foi um monte de confusão sobre missa. E, por exemplo, o pessoal foi me questionar, mas por que você não colocou na escala a missa de quarta-feira de cinza às 7 da manhã? Simples, porque não tinha. Né? Nós não tínhamos essa missa das 7 da manhã. O padre Anísio acrescentou, porque agora tem o padre Benedito. O padre Anísio e o padre Benedito tem que lembrar que eles têm que avisar a gente. Eu não tenho bola de cristal, gente. É difícil de gerenciar. Era uma missa só na quarta-feira. Era só à noite, lembra? Era só para ser a missa das 19h30. Aí ele acrescentou umas 7 da manhã. Legal. Antes da pandemia, tinha essa missa das 7 da manhã na quarta-feira de cinzas. Né? Tinha uma missa antes na parte da manhã e uma missa na parte da tarde. Por quê? Porque quem vai trabalhar, que nem o meu caso, eu vou trabalhar meio-dia. Provavelmente até chego antes das 18h30. Perdão, das 19h30. Mas é complicado, às vezes fica complicado para você fazer a atividade à tarde que você vai trabalhar. Então, você teria uma missa de manhã, enquanto você ainda não foi trabalhar, e a outra missa para quem foi trabalhar de manhã, ou para quem teve que pode participar da missa das 19h30. Né? Mas aí já está tudo arrumado. Pode falar, seu José. Mas que essa missa Não, caiu, cortou. Aí? Não, o senhor continua ativo, mas a sua fala cortou.
Não, eu Repete falei que novamente. essa missa de manhã da quarta-feira de cinzas é meio complicada. Mesmo. Saber também a Toda frequência, missa, né? Como é que vai ser? toda missa de manhã, durante a É semana, é complicada. complicada. Ah, uma outra coisa também, já alertando vocês: o Padre Anísio quer retomar a missa de sábado, tá? Hum, Mas em horário diferente. Então, a missa de sábado não seria mais às 7 da manhã, e sim às 16 horas, se não me falha a memória. Tá? Entanto que para isso, a Nilzete vai mexer nas novas turmas de catequese, que começavam às 12h30, iam. Não, como é que é? Começava às 3 e até às 4h30, elas vão começar às 2h30 e vão acabar às 4. hum. Né? Então vai mexer nas turmas de catequese exatamente para se encaixarem nesse novo horário de missa que o Padre Anísio quer retomar. Isso já era um projeto antigo dele, que ele já falou que ele ia fazer, mas não tinha conseguido Não está ainda. chegando a voz, Zacarias. O Padre Anísio tinha falado já desse projeto de fazer a missa da catequese de sábado às 16 horas, mas ele nunca tinha conseguido realizar esse projeto. Agora, com o Padre Benedito, ele parece que vai sair esse projeto. O Padre Benedito sai de férias, acho que agora quinta-feira, e vai ficar 15 dias afastado, se não me falha a memória. Aí ele retoma, tá bom? Bom, vamos lá para as leituras. Uma palavra, uma frase, um pensamento da primeira leitura. A Lourdes já colocou aqui aliança. Zacarias, eu vou mudar de posição, porque está complicado aqui. Ó. Tá bom. Não está chegando o sinal. Ah, tá. A gente espera. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora só dá para ver sua cabeça brilhante, Sr. José. Ah, melhorou. Estou tentando ver aqui uma posição melhor, que tá, o sinal está complicado. O roteador não tá roteando? O roteador não tá roteando? Vou ficar aqui de ré. O pior é aqui em casa, quando eu tenho que usar o E celular para fazer agora? uma ligação. Agora a sua imagem sumiu. A sua voz parece que melhorou. Seu José? Oi. Oi. Uma frase, uma palavra da primeira leitura. A Lourdes colocou aliança. Esse foi pregar aos espíritos na prisão. Ficou para mim meio obscuro aí. Foi pregar aos espíritos. Tá. E você, Marquinhos? A palavra? É Deixa uma eu ver. palavra assim que te chama a atenção. Hum, Espera aí um pouquinho, deixa eu ver. Ô, seu José, o senhor está falando da Oi. segunda leitura. Eu estou perguntando da primeira leitura. É que não chegou aqui, tá? A minha internet está oscilando. Ah, tá. Não, uma palavra, uma Ah, frase da primeira leitura. aqui é que me tocou um pouco mais aqui. Ah, O que me tocou é assim. Como que. Deixa eu ver. Quando eu reuni as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco. Sobre a aliança que Deus faz conosco tá. Você e a no Antigo Lourdes, Testamento. o que marcou vocês foi a questão da aliança. Isso. Seu José?
Seu José? Só, não tô vendo vocês, só tô ouvindo a voz. Ah, Não tem imagem. Aqui deu crepe aqui. não, mas tranquilo. Eu estou ouvindo o senhor direitinho. É, Não estou lhe vendo também, tá só um J aqui na minha tela. é. Pera, deixa eu ver se eu acerto isso aqui. Pera aí. Vai lá, seu José, que a gente tá vendo seu Jota, pode deixar. J. Ó, só apareceu o J aí. Quando eu vim aqui. O sinal lá embaixo está muito baixo. Uhum. Voltou, seu José. Mas eu não estou vendo vocês. É, agora a gente tá te vendo. Nós estamos vendo, viu, seu José? A posição aqui, pera aí. Só que eles não aparecem para mim. Vê que raio que está acontecendo. O sinal lá embaixo sumiu de vez. Aham. Então, se eu sair e voltar tudo outra vez. Tenta encerrar e começar. Zacarias, Oi. vou tentar sair e voltar tudo outra vez, porque está complicado Beleza, aqui. seu José, a gente aguarda. Dá um tempo aí. Sim, senhor. Seu José, o senhor não saiu da reunião, viu? O senhor continua. Ok, só que estou tentando ver aqui que está complicado. Não, tranquilo, ele tá aguardando. Ah, ele quer ver a gente. Aí quando ele vê, eu tive que ativar como que fala, a economia da bateria, porque eu tô com 31%. Mas dá Ixi, para prosseguir, certo? Dá para não, prosseguir. ele voltando, a gente já volta, a gente acelera aí, ficar uma coisa mais expedita, para você não ficar sem bateria. Uhum. Espera aí um pouquinho. Aguarde um momento. Esse texto do Evangelho, ele é muito rico. O texto de Marcos é o mais sucinto dos três, né? Mas ele é muito rico. Começou a cair água aqui. Estava perguntando da chuva, Marquinhos, agora começou a chover aqui.
Diga alguma coisa, seu Marquinhos. E como é que tá? Como é que tá aí morando? Você está morando em Guaianazes, né? Estou aqui em Goianazes, certo? Morando em Estamos Guaianazes, a, estou, participando no Madalena. isso. É verdade. É uma viagenzinha aí, Marquinhos. Uhum. É 1h40 de ônibus, não é? É 1 hora e pouco de ônibus, não chega a tudo isso não. É, Chega 1h40. rapidinho. É 1 hora e pouco só. 1 hora e uns tralalá. Você pega o quê? Você pega Ou o às vezes é Guaianazes 50 minutos. Mateus? Sim, Guainá São Mateus, e né, pegou São Mateus, aí estou rapidinho aí. Gasto uns, dá mais ou menos 50 minutos a 1 hora. Hum. Veja, acho que o negócio é a gente começar mesmo sem o Sr. José, depois ele volta, se ele conseguir. Então vamos lá. Certo. Vocês dois Isso. levantaram a questão da aliança. E eu coloco aqui uma outra questão que também tem a ver com a aliança, mas a questão de que nenhuma outra criatura vai perecer pelas águas. Agora, voltando, rebobinando nisso, né, voltando para o texto. Qual o sentido desse texto para a gente parar para olhar? O que aconteceu com Noé e sua família? Primeiro, a gente não pode afirmar que sim nem que não, que se Noé é uma história verdadeira ou não. Alguns pesquisadores pregam que houve uma grande tempestade e o rompimento de um grande talude que alagou a cidade da região onde vivia Noé. E que Noé teria sobrevivido com seus filhos, sua família e os seus animais. Ele não tinha um animal de cada espécie, mas os animais da sua fazenda, do seu sítio, né? Através de uma arca que ele construiu a mão de Deus. Então, mesmo porque, se a gente for considerar a arca de Noé, não caberia, que nem a gente vê naquela parte hollywoodiana, e entra elefante, entra leão, entra jacaré, hipopótamo. Meu, a arca tinha que ser a arca monstruosamente grande para comportar esses bichinhos, né? Para comportar esses bichinhos. Então, o que acontece? Aparentemente, isso é um conto, faz parte de uma epopeia, uma construção do povo para justificar a presença de Deus. Mas o que é importante a gente entender? O processo de conversão. Noé, ele está inserido numa comunidade que não aceita mais ou que rejeita Deus. Uma comunidade que está contaminada. Nós vamos ter essa mesma situação com... Não, com a mulher vira-sal. Não. Ai, cara, me deu branco. Marquinhos, você que é bom nisso. Que o cara lá no Gênesis que a mulher vira-sal. Ló. É Ló, Só né? que esse daí é Ló, exatamente. Só que esse daí é uma outra situação que se fala assim sobre o fogo que cai que Deus castiga assim, Sodoma e Gomorra, né? Gomorra e Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, isso. Só que os dois textos, eles são correlatos quando você pega o sentido textual. Os dois falam de conversão, de mudança. Só que em o anjo, a proposta do anjo é salvar os justos. Aqui, a proposta de Noé é limpar a humanidade, purificar a humanidade. Melhorou, São José? Estava esperando começar a chover para funcionar direito? Está complicado a internet aqui, viu, Zacarias? Nossa, mãe. Caiu uns pingos d'água aqui e já acabou. Não quero atrapalhar vocês aí, não. Não, mas que frase que o senhor que chama a sua atenção na primeira leitura? Na primeira leitura,
ele é bem claro, né, Zacarias? Aqui não tem nenhuma assim para mim Que chame a atenção. a parte mais folclórica é o arco-íris, né? Que Ah, é ou uma seja, o senhor também se reporta à questão da aliança. isso. Tá. Então, É, o que eu estava falando com o Marquinhos e com é a uma Lourdes, simbologia da aliança, né? o que eu estava falando com o Marquinhos e com a Lourdes é o sentido de que Noé é um exemplo de conversão. Exatamente. Deus propõe para ele uma atividade que ele aceita num processo de conversão. Então, aquela parte hollywoodiana de uma arca com um casal de elefante, um casal de rinoceronte, de jacaré, isso aí alguns historiadores acreditam que Noé pode ter existido, Hum, a região dele pode ter sido abalada por uma forte chuva, rompimento de um talude, e que ele, avisado por Deus, teria sobrevivido a partir da confecção de uma arca. A Lourdes lembrou bem, como acontece no filme do Todo-Poderoso 2, onde o personagem lá, ele faz a arca e foge quando rompe a não é barreira, barragem. Quando rompe a barragem e todo mundo entra na arca e sobrevive. Só que lá no Todo-Poderoso, além de ser uma comédia, né, você também tem essa questão de juntar todos os animais aí do zoológico para dentro da arca. Mas Deus criou então essa aliança, ele nos dá essa força e nos promete que ele não vai mais dizimar. Tanto que no futuro, aqui nós estamos falando de Gênesis 9, lá no futuro, avançando no livro do Gênesis, nós vamos ter a questão de Ló, de Sodoma e Gomorra, onde Deus procura um justo para não destruir as cidades. Aí ele manda que Ló fuja, mas mesmo Ló é contaminado com essa impureza, tanto que as filhas de Ló acabam traindo o projeto de Deus, e a mulher dele também, que ela, desesperada pelo que deixou para trás, se volta para olhar para trás e vira uma estátua de sal. Mas o interessante aqui é essa questão da construção ou da proposta de fidelidade. Essa não é a primeira aliança. Tá? Deus já fez outras alianças com o homem. Começa com Adão e Eva, lá no Gênesis 1, Gênesis 2, e acaba com a última e eterna aliança, que é a Eucaristia. Passa por Abraão, passa por Moisés, passa Várias alianças, principalmente no Antigo Testamento, são riquíssimos os exemplos de alianças que Deus propõe e o homem rompe. E aqui a gente tem um outro agravante, aí pegando para a nossa sociedade, né? Deus fala assim, não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer em suas águas toda criatura. Ele não precisa, o próprio homem destrói todas as criaturas. Nós levamos as espécies forçadamente à sua extinção. Deus não precisa nem se preocupar. A gente faz essa cagada sozinho. Exatamente. Eu falo, na aliança, Deus promete que não haverá mais destruição de nenhum ser vivo. O arco-íris representa a união entre o céu e a terra. É nossa responsabilidade não quebrar a aliança, não contribuindo para a sua degradação, fazendo mau uso ou destruindo com guerra. É o que a gente mais faz, né? Exatamente. A gente faz tudo ao contrário do que Deus nos pede. Verdade. A Lourdes está lembrando aqui que é um dito popular que a mãe dela comentava, que quando houvesse arco-íris, não haveria fim do mundo. Não deixa de ser verdade. Lógico que a gente sabe que cientificamente o arco-íris nada mais é do que a decomposição da luz do Sol. A luz é composta de um espectro de cristais de água, né?
Ela é composta de um espectro de 7 cores que, ao passar pelas gotas d'água, se desmembram e mostram os seus 7 espectros. Ultravioleta. E nem tem pote de dinheiro no fim do arco-íris. Se vocês tentarem alcançar o fim do arco-íris, vão descobrir que esse fim não existe. Verdade. Eu ia falar uma outra coisa, acabei perdendo o fio da meada. Não, foi bem lembrado. Sim, hoje não vai ter arco-íris, tá? Embora esteja chovendo, hoje não vai ter arco-íris. Pelo menos não aqui no Madalena, porque à noite não tem sol. Mas vamos lá, segunda leitura. O que tem de importante? Aí o São José já colocou. Foi pregado na prisão como uma das chaves da segunda leitura. O que mais que a gente tem aí? Marquinhos? Antes que acabe a bateria do seu celular. Lu, que tem importante na segunda leitura, que tem chave na segunda leitura. A Lourdes está colocando aqui também a questão da aliança, tá? Com a morte de Jesus. Então, a morte de Jesus pela qual a gente recebe a vida. Ixi, Marquinhos caiu. O São José já colocou, foi pregar na prisão. Isso. Entendi o porquê, né? A ponta aí ficou uma coisa meio... Conseguiu aí, Marquinhos? Consegui, desculpa aí. Tranquilo. Qual a frase importante na segunda leitura? Na segunda leitura, peraí um pouquinho. Então vou ter que voltar. Peraí. Opa. Segunda leitura. Tá dando pau aqui. A meu ver, a leitura que me toca aqui é longanimidade. Longanimidade, certo? Tá. Cadê? É que Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Certo? E nesta arca umas poucas pessoas foram salvas por meio da água. Isso daí. Você está falando por causa da longa idade de Noé. Tá. Isso. Bom, o que me chama a atenção aqui é algo muito simples que para muitas pessoas até hoje ainda não conseguiram entender. O batismo não serve para limpar o corpo, mas é um pedido de Deus. Para mim, essa é a chave dessa leitura. Primeiro, vamos entender o que é esse texto. A gente coloca como primeira carta de Pedro, mas provavelmente é uma carta de algum discípulo de Pedro, porque Pedro era analfabeto e deve ter morrido na cadeia e ditado o evangelho de São Marcos para Marcos, que alguns colocam como João Marcos, né? Discípulo de
discípulo de Paulo, e outros colocam como um outro João Marcos que não se sabe a sua real identidade. Mas, independente disso, algum discípulo que deve ter escrito essa carta, mas as cartas de Pedro, elas são interessantes para a gente observar alguns pontos. O batismo é um deles. Ele coloca o batismo não como uma forma de se purificar, ou seja, eu pequei, eu recebo o batismo, tô puro, tô limpo, então eu posso voltar para a igreja. Essa é a visão, desculpa, batista, de João Batista, do batismo. Esse é o batismo de João Batista, equivalente à nossa confissão, à nossa reconciliação. O que é o batismo de verdade hoje? O batismo é um convite a uma mudança. Nós devemos estar nos rebatizando entre aspas, né? O tempo todo, enquanto nós buscamos o perdão, enquanto nós buscamos orientação, enquanto nós buscamos mudança de vida. Tá? Então, nós devemos buscar esse batismo, tá, dentro de nós e colocá-lo a serviço do Senhor. E muitas vezes a gente faz o oposto. A gente busca o Senhor para que o Senhor se coloque a serviço da gente. Tá? Então, essa é a minha visão dessa segunda leitura. Evangelho, para não acabar a bateria do Marquinhos. Uma frase importante do Evangelho. Zacarias, posso falar? Aqui não é uma frase assim, assim, vamos supor, uma coisa contraditória. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. Ele foi tentado tal. Aí vivia entre os animais selvagens. E os anjos não serviam. Deserto e selva, aí é que eu caí. Fique enroscado. Fiquei enroscado. Primeiro, o que é um deserto? No sentido bíblico, lógico, não no sentido... Deserto é um lugar de solidão. Solidão. A Lourdes que ela está com o microfone fechado, mas ela está colocando aqui que o deserto ele pode ser um local para reflexão, para oração, mas biblicamente falando, o deserto ele é basicamente um espaço de solidão. O deserto, eu posso estar no meio de uma multidão e ainda assim estar num deserto. Não interagir com ninguém, não ter nenhuma interferência, não sofrer nenhuma interferência. Entendi. Então, a Lourdes está lembrando aqui que Jesus, mesmo, até para evitar que ele ficasse em evidência, que eles espalhassem as realizações dele, Jesus se retirava para o deserto, se retirava para locais fora do convívio comum, tá? De maneira a alcançar essa interação entre ele e o Pai. Né? Mas o deserto aqui, Sr. José, não é necessariamente o deserto de Atacama ou o deserto do Saara. E mesmo nesses desertos, você vai ter muita vida. Que é os oásis, né? Não, além dos oásis, mesmo no desertão lá, você tem vida, você tem insetos, você tem animais, aves, que vivem no deserto e vivem do deserto. Então, a nossa visão de deserto enquanto inóspito, ele é uma visão meio torta, meio tortuosa, meio concebida pelo ser humano e não é verdadeira. Deixa eu ver. Aqui, neste caso, a Lu comentou aqui, é bem verdade. Esse deserto, ele representa mais a tristeza, ele representa mais a morte, a necessidade de se mudar.
Tá? Deixar a tristeza para trás e voltar numa vida. Tá? Então você tem aqui um paradigma, você tem um biênio. Vivia entre os animais selvagens, mas quem os servia eram os anjos. Aí se a gente pegar, onde estavam os animais Esse selvagens? anjo seria o próprio Deus, né, Zacarias? Sim. É. Mas olha, senhor José, se a gente pegar aqui e costurar, onde estavam os animais selvagens? Lá na Arca de Noé. É. Hã? E são fonte do quê? Da aliança citada na segunda leitura. Certo. Mas aí nós temos um elemento novo aqui. Satanás. Eu nunca lembro se Satanás é o divisor. A Lu falou que é o cachorro da bruxa do 71. Eu nunca lembro se Satanás é divisor e diabo é separador. Eu não lembro, gente. Sei que os dois têm sentidos diferentes. Peraí. Satanás, eu já vi ele como separador. Eu acho que Satanás é separador e o diabo eu não lembro o que é. Hum. Mas os dois são do tipo assim, a gente divide para que você não alcance a benéfice do Senhor. Uhum. Nesse aqui não tem. Aqui é só símbolos. Aqui é só simbolismo, não tem. Hã? Precisaria pegar o outro dicionário, o outro dicionário não está aqui. Então, mas é assim, gente. Essa questão, o diabo, o Satanás, eles são aqueles que dividem a nossa ideia, a nossa opinião, o nosso desenvolvimento para que nós sejamos fracos. Se você divide um exército, é mais fácil você conquistá-lo. Agora, se você está uno, se você está todo mundo junto, aí você já não tem essa possibilidade, essa fragilidade de É o, rompimento. é o divide e impera, né? É. Hã? É o divide e impera. É. Aí aqui, ó, o Evangelho de Marcos é um evangelho pobre. Por que é um evangelho pobre? É o mais antigo dos três sinóticos, e então exatamente, ele é o mais puro, o que vai beber mais próximo das origens. É o mais curto também. Então, o que acontece? Ele coloca aqui, ó, vivia de animais. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi a Galileia. Lembrem que a gente tem aquela questão de que João Batista ele tinha um grupo. João Batista não era uma pessoa, João Batista era um grupo. Uhum. Então, quando João Batista é preso, Jesus pode ter assumido o papel Caramba. que antes era regido por João Batista. Pode falar, Marquinhos. Você quer dizer alguma coisa, Marquinhos? Teu microfone está aberto. Você quer falar alguma coisa? Seu microfone está aberto. Então, então aí o que acontece? Marcos coloca Jesus como um sucessor natural de João Batista. E o que João Batista queria do povo? A conversão, a mudança. Somos convidados, todos nós, a mudarmos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede na Boa Nova. Então, o nosso convite é um convite para viver a Boa Nova, para viver o dia a dia com Cristo. O senhor quer colocar mais alguma coisa, José?
No Evangelho? De tudo. Porque eu fiz um resumo aqui, né? É o início da vida pública de Jesus após a morte de João Batista, né? Vai combater as forças do mal durante sua vida terrena, atendendo os desígnios do Pai. Jesus é tentado por 40 dias, o 40 é o significado, é a quaresma, é, é Representa a a saída do fase, Egito. é a fase de conversão, né? E que o reino não está pronto, né? Cabe a nós dar seguimento, né? Porque Jesus é a aliança definitiva. Exatamente. Os 40 aí representam, É, entre as coisas, os 40 anos do povo no deserto, mas representa para o povo judeu a purificação. exato. Que Tá? é o que Então, a acontece com purificação, Maria depois no templo, né? Após a purificação, aos 40 anos de deserto, aos 40 dias de Cristo, aos 40 anos do povo caminhando do do Egito. Egito até a Terra É, Prometida. Então, tudo 40, esse né? 40, ele representa a possibilidade, a ideia de Hum, você ter um período, né, uma construção hum, de purificação. purificar. Eu estou 70 é purificando o povo. 70 é a totalidade, né, Zacarias? Você falou uma 70 é vez? totalidade. Certo. O 7, na realidade, representa Deus, representa a totalidade. E o Certo, 6 representa o ser humano. certo. 6 e suas variantes é o ser humano. 7 Correto. e suas variantes é Deus. Hum, 12 também representa Deus, mas enquanto povo de Deus. hum, 4 representa o planeta, que representa a Terra, né? E hum. 3 representa a Santíssima Trindade. É porque porque eles entendiam que a Terra tinha 4 Os 4 cantos, né? cantos do mundo. Ó, É isso. eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou ouvindo. Oxe, saiu de novo, Marquinhos. Fala, Marcos. Ele saiu. Cadê a A Lourdes? bateria do celular dele deve estar acabando. E a Lourdes? Sumiu. Tá aqui no cantinho, ó. Então é porque não está aparecendo para mim. Aqui está tudo Ah, bagunçado, mas tá bom. Vamos tocando. ela tá no celular, então fica mais difícil Ah, de manter a estabilidade. correto. Nesse ponto, o computador dá show, né? É muito mais prático. Verdade. Então, o convite do Evangelho, aliás, o convite das 3 leituras, é de conversão, é o início da conversão. Nós estamos iniciando um processo de conversão. Tá? Então, as leituras desse primeiro domingo da Quaresma, aliás, as leituras de toda a Quaresma, têm por objetivo a conversão. Não uma Exatamente. conversão no sentido de mudar de fé, mas uma Hum. conversão no sentido de mudar de vida, de mudar de Comportamento. existência, de comportamento, de sermos pessoas dignas, pessoas prontas para realizar o projeto de Deus. Então, aqui no finalzinho do Evangelho, está escrito lá, ó, o tempo já se completou e o reino está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, o reino já está pronto. Cabe a nós implantá-lo. Mais alguma coisa? Marquinhos, Lourdes, seu José. De minha parte é o quê, Zacarias? Marquinhos, mais algum comentário? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Lu? Não, a minha parte está ok. Certo? Tá certo. Então, gente, vou fazer a nossa oração final antes que acabe a bateria do celular do Marquinhos. Zacarias, então, Apesar de que. você, a Lourdes e a Meire. Isso, eu não lembro a escala, seu José, mas é que tá lá no celular. Acho que sou eu, a Lourdes e a Meire. Hã? Sou eu, a Lourdes e a Meire. Beleza. Estou de folga, então, domingo? Você tá de folga, deixa o senhor descansar. Que beleza. Aproveita que na outra quinta-feira nós estamos juntos. Isso, aí nós conversamos. Tá, joia. Então, vamos pedir a Deus. Vamos lá. Vamos pedir a Deus, que é o Senhor da vida, que saibamos ser verdadeiros instrumentos e aproveitadores desse dom
que Ele nos oferece e nos dá. Que a vida pertence a Deus, Ele nos dá essa vida para que nós a vivemos e a vivemos com consciência. Que sejamos verdadeiros instrumentos da pregação e verdadeiros apóstolos de Jesus. Assim, regados pela guia, né, pelo aceite, pelo sim de Maria, nós vamos pedir: Ave Maria, Cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. sois vós entre as mulheres, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do bendito é o vosso fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai nós. por nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de Nossa agora e na nossa hora de nossa morte. Amém. Amém. Fiquemos em Amém. paz e que o Senhor nos proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Em nome do Espírito Pai, Santo. do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, beijão pra vocês. E até a Amém. vista.